Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês estão preparados para ouvir aquilo que Deus tem para falar nessa noite? Por que eu estou falando isso? Porque essa semana me veio algo no meu coração. E isso mexeu muito comigo. E vinha aquela frase, vinha falando. E o Espírito Santo falando, mas eu falei, tá, e a mensagem, o que eu vou falar, o que eu vou pregar? E essa mensagem é uma mensagem que vai confrontar muito a gente. Então eu espero que você receba essa palavra com amor no seu coração. Porque será que nós estamos fazendo, cumprir na nossa vida, tudo aquilo que Deus espera de nós? Porque isso aqui vinha no meu coração, eu falei até com a minha esposa no domingo, eu falei, veio um negócio dentro de mim e falava assim, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? Por que eu digo isso? Porque Deus ele tem muitas expectativas ao nosso respeito. Deus ele espera muita coisa de nós. E para iniciar essa mensagem, eu gostaria que você abrisse em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Porque sou eu quem conheço. Pode ser na Almeida Revista Corrigida? Por favor. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está falando que tem planos de paz para nós. E muitas vezes nas nossas vidas a gente faz planos. A gente faz planos para tudo na nossa vida. Para tudo que a gente tem vivido, a gente fez planos. E é bom planejar. Mas a gente planeja, mas a gente tem que entender que a resposta ela vem de Deus. A resposta vem do Senhor, porque Deus ele tem sempre algo melhor para entregar para mim e para você. Deus ele tem sempre algo para revelar ao nosso coração. E é nesse momento que a gente se pega e diz assim, Senhor, eu sei o que eu espero do Senhor. Eu sei o que eu espero do Senhor na minha vida. Mas o que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera de você? Tem gente que muitas das vezes ela acha que Deus ele espera da gente perfeição. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos errantes, nós erramos todos os dias. Às vezes no modo de falar. Todos os dias a gente erra. Então o que Deus quer de nós não é ser perfeito. Perfeição é algo que nós só vamos ver no céu. Por quê? Porque aqui é um processo. Aqui nós estamos sendo processados, nós vamos sendo processados. Mas se tem algo que Deus ele quer de nós, se tem algo que Ele quer de mim, que Ele quer de você, é obediência. Se tem algo que Deus quer, é obediência. E esses dias, domingo, eu estava conversando com meu pai, os pastores, após o culto da manhã, e a gente estava falando exatamente sobre isso. O maior princípio bíblico é a obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos declarando dependência em Deus. Senhor, eu dependo do Senhor. E a gente está obedecendo. A gente está obedecendo àquele que está acima de tudo e de todos. Mas o diabo muitas das vezes tenta fazer com que nós nos tornemos pessoas independentes de Deus. E quando nós somos independentes de Deus, nós nos tornamos pessoas desobedientes. Eva caiu por quê? Por causa do espírito de independência. Adão, espírito de dependência. Achou que não precisava de Deus. E as pessoas hoje em dia estão cada vez mais caindo nesse erro.
estão cada vez mais se tornando pessoas independentes de Deus. Estão cada vez mais declarando isso para Deus: não, eu sou independente, eu não preciso do Senhor. E nós estamos vivendo os últimos tempos. Isso não é novidade para ninguém, a gente está vivendo as últimas gerações, a gente está no final dos tempos. E muita gente tem deixado Deus de lado, tem declarado independência. Mas Deus sem mim, Deus ele sem mim, Deus ele sem você, ele continua sendo Deus. Mas agora, e nós sem Deus? O que seria de nós sem Deus? Deus ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém. Mas nós precisamos. Nós precisamos de Deus. E pode ter certeza que essas pessoas que estão declarando independência do Senhor, elas estão cavando o seu próprio buraco. Quando nós declaramos independência de Cristo, a gente está cavando a nossa própria cova, o nosso próprio túmulo. Sem Deus a gente não existe vida fora de Deus. Sem Deus a gente não é nada. Por isso que se tem algo que Deus ele quer de mim, de você, é a obediência. É como um pai. Todo pai quer que seu filho seja o quê? Obediente. Toda mãe quer que a sua filha, o seu filho seja obediente. Teve até um dia que eu peguei a Sofia e falei: filha, a gente vai dormir mais cedo hoje. A gente vai dormir mais cedo porque o pai está cansado e tal. Eu coloquei ela na cama, orei com ela, porque a gente tem que orar, tem que ensinar desde criança. Orei com ela, ela orou comigo, fechei a porta do quarto, fui para o meu quarto. De repente eu estou no meu quarto e escuto barulho no corredor da casa. Fui ver, a Sofia correu e se escondeu atrás do sofá. Aí eu fui até o sofá, ela estava rindo, se escondendo assim. Mas como se ela, tipo assim, estivesse dizendo: eu não quero dormir, eu não estou a fim de dormir, eu quero brincar. Só que eu falei para ela assim: você vai desobedecer papai, filha? E ela pegou, mesmo não querendo, foi para a cama dela e dormiu. E a mesma coisa assim é com Deus. Deus ele quer de nós a mesma obediência. E quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos escolhas certas. E fazer escolhas certas só depende de nós, porque Deus ele não vai pegar a gente e obrigar a gente a fazer alguma coisa. Deus não vai obrigar nós a tomarmos nenhuma decisão na nossa vida. Ele simplesmente vai mostrar o caminho. Mas quem vai tomar a decisão somos nós. Por quê? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. O poder de escolha está nas nossas mãos. Nós é quem escolhemos quem escolhemos o que nós queremos viver. E existem pessoas que, infelizmente, acabam destruindo os planos de paz, os planos, os sonhos que Deus tem no coração dele, a nosso respeito, por causa das escolhas que elas estão fazendo. Jeremias 29:11. Bem sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. A expectativa no coração de Deus. Deus ele gera essa expectativa no coração dele. E os sonhos de Deus, eles não acontecem nas nossas vidas porque Deus não quer que esses sonhos se realizem, não. Esses sonhos muitas das vezes não acontecem na nossa vida. Por quê? Por causa das nossas escolhas, por causa das nossas decisões. Às vezes podemos até achar que estamos fazendo a escolha certa, quando na verdade não é aquela escolha que Deus quer que a gente tome. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu vou sair da igreja. E não tem problema sair da igreja, desde que você não saia de Cristo, desde que você não saia da presença de Deus. Não tem problema você sair da igreja. Mas às vezes o pastor chega para ela e fala assim: mas por que você vai sair da igreja? Deus te deu uma palavra? Aí a pessoa fala assim: não, Deus me deu a palavra, eu estou brigado com todo mundo ali, mas Deus me deu uma palavra. Mas meu irmão, então vai lá, resolve o seu problema primeiro. Porque às vezes a pessoa está tomando aquela decisão, ela acha que é certo, mas ela está tomando aquela decisão por causa de situações que aconteceram, por causa de coisas mal resolvidas que ela não soube lidar,
que muitas das vezes ela deixou entrar no coração dela. E o diabo, ele trabalha muito em cima disso. Agora, a pergunta que fica é: será que nós estamos fazendo escolhas certas? Será que nós estamos sendo obedientes a Deus? Quais são as escolhas que eu e você temos tomado? O que é que Deus, ele quer de mim? E a primeira coisa que nós vamos ver que Deus quer de mim, que Deus quer de você, é entrega. Fala para o seu irmão: entrega. Deus quer de mim e de você entrega. Salmos 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O que Ele quer é entrega. É entregar o caminho, mas não só isso. Não é só entregar o caminho, é confiar. Agora, quando a gente confia, confiar, não é simplesmente achar que Deus, ele vai realizar os desejos do nosso coração da forma como a gente quer que Ele realize. Não é simplesmente achar que Deus vai realizar as coisas da forma como a gente quer que Ele faça, que Ele realize. Por que que eu digo isso? Porque Ele é quem vai dizer o que é melhor para mim e para você. Ele é quem sabe o que é melhor para mim e para você. Salmos 3. Abre para mim, Salmos 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, Tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. E me deitei, e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Isso é confiança em Deus. Isso é confiar em Deus. Mas muitas das vezes a pessoa, ela entrega, ela clama, mas ela não confia. Ela clama, mas ela não crê. Ela clama, mas ela não acredita naquilo que ela está clamando. Muita gente erra em um ponto, porque Deus, ele não espera que nós entreguemos a Ele metade do caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas muita gente erra num ponto, porque entrega metade do caminho. Às vezes a pessoa entrega: isso aqui é do Senhor, isso aqui eu entrego nas suas mãos, Deus. Mas isso aqui isso aqui não, isso aqui é eu que controlo. Isso aqui você pode deixar comigo, que eu sei fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas você sabia que você entregar a vida, metade da vida para Deus, é a mesma coisa que não entregar nada? Você entregar metade do caminho para Deus é a mesma coisa que você não entregar nada. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre o jovem rico. O jovem rico, ele foi até Jesus, e ele estava até disposto a entregar alguma coisa. Por quê? Porque ele queria saber: como é que eu posso herdar a vida eterna? Como é que eu posso ser participante da eternidade com Deus? Como que eu posso participar disso? Ele estava disposto a entregar alguma coisa. Mas o que foi que Jesus falou para ele? Pega tudo que você tem e dá aos pobres, e me segue. Não precisa me dar não, dá para os pobres. Jesus não pediu nem para ele, pediu para dar para os pobres. E o que aconteceu? A Bíblia não diz mais nada sobre ele. A história dele acabou ali. A gente não vê mais nada. Por quê? Porque ele não queria se entregar totalmente. E tem muita gente que às vezes diz assim: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, entreguei minha vida para Deus. É mesmo, eu entreguei, que bênção, glória a Deus. E você é dizimista? Não, pastor, dizimista eu não sou não.
Quer dizer, essa pessoa diz que entregou o coração para Deus. Mas será que entregou para Deus? O coração dessa pessoa ainda é o dinheiro. O coração dessa pessoa ainda é mamon. Porque se Deus espera de mim entrega total, como é que eu posso entregar metade da minha vida? Dizendo que eu estou entregando tudo. Isso é o mesmo espírito de Ananias e Safira. Pessoas que reteram parte que era para entregar tudo, dizendo que estava entregando tudo. Entregaram metade dizendo que estava entregando tudo. Pastor, eu me converti ao Senhor, entreguei minha vida para Deus. Irmão, glória a Deus. Eu e meu noivo entregamos a nossa vida para Jesus. Glória a Deus. A gente tem uma vida sexual ativa, mas será que entregou essa vida? Será que ela entregou a vida dela para Jesus mesmo? Será que esse homem, essa mulher entregou a vida dele para Jesus? Essa pessoa entregou a vida dela, o corpo dela, para aquele homem, para aquela mulher, mas não para Deus. Não para Deus. Para Deus não. Entregue-se totalmente. Nós temos que se entregar de forma total a Deus. Deus, Ele não quer você pela metade. Deus, Ele não me quer pela metade. Deus, Ele quer a gente por inteiro. Ele quer que nós estejamos por inteiro na presença dEle. E Ele não quer isso simplesmente pelo fato de que, eu sou bom, eu sou o máximo. Não. Ele quer simplesmente, por quê? Porque Ele quer quebrar a gente todinho para fazer da gente um vaso novo. E é por isso que a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 5, no versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Entrega tem que ser total. A gente tem que deixar Jesus tomar conta total da nossa vida. Tomar conta total do nosso coração, das nossas vontades, dos nossos desejos. Ele tem que ser aquele que está guiando o nosso barco. A Bíblia fala também sobre Naamã. Naamã era uma pessoa que se achava o cara, orgulhoso, porque era um general, era uma autoridade. E a Bíblia fala que ele foi até o profeta para receber a cura da lepra. O profeta nem recebeu ele. O profeta falou assim para o servo, fala para ele lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele recebeu aquela instrução, ele ficou bravo. E ele pegou e já estava indo embora. Por quê? Porque ele não queria se entregar totalmente. Aí o servo dele chegou para ele e falou: general, se não fosse para você fazer algo mais difícil, você não faria para ser curado dessa praga? Para ser curado dessa lepra? Se fosse para fazer algo mais difícil, eu não faria. Ouve o profeta, vai lá. E a Bíblia fala que ele foi. E ele mergulhou 7 vezes. Depois que ele mergulhou 7 vezes, 7 é o número de Deus. 7 é o número perfeito. E a Bíblia fala que quando ele levantou, ele saiu outra pessoa. Mas ele não saiu outra pessoa só no físico, porque ele estava curado da lepra, ele estava bonito. Não. Ele saiu outra pessoa também, porque dentro dele Deus também tinha trabalhado. Por quê? Porque ele decidiu quebrar o orgulho dele, para obedecer à instrução de Deus. Agora deixa eu te dizer, nós só vamos ser outras pessoas quando a gente decidir se entregar totalmente a Deus. Nós só vamos ser outras pessoas quando nós decidimos entregar a nossa vida por completo a Ele. Entregarmos de corpo, de alma, coração. Entregar os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa família. Entregar tudo. Seja o que for que precisar ser entregue, vai ser entregue. Pastor, eu sou de Deus, eu me entreguei para Jesus, mas eu bebo. Pastor, eu me entreguei para Jesus, mas eu fumo. Pastor, eu me entreguei para Jesus, mas eu vivo me prostituindo.
Essa não é a vida que Deus ele tem para você. Essa não é a vida que Deus tem para você. E eu sei que enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo ele está convencendo corações. Às vezes o seu erro eu não falei aqui, mas você sabe o que é que precisa ser mudado. O Espírito Santo ele está falando dentro de você, porque o Espírito Santo ele nos convence do erro, do pecado, da justiça. E eu sei que ele está falando ao seu coração. E quando nós falamos de entrega total, não tem como nós não falarmos de Jesus. Jesus se entregou totalmente por mim e por você. Então, a entrega ou ela é total ou ela não é nada. Ou nós nos entregamos totalmente ou não nos entregamos. Isso é que Deus espera de nós. Entrega. Porque a gente está sempre falando assim: Deus, eu estou esperando isso aqui do Senhor. Deus, eu estou esperando isso aqui do Senhor, isso aqui, isso, aquilo, outro. E Deus também está dizendo para a gente: ó filho, eu também estou esperando isso aqui de você. Eu estou esperando tudo isso aqui de você. Pastor, eu me converti, mas eu sou daqueles, sabe, que eu gosto de ficar quietinho no meu canto. Eu sou daqueles que gostam de chegar e só ficar sentadinho. Eu sou daqueles que fico na minha. Mas espera aí, quando Jesus ele se entregou ao Pai para morrer por mim e por você, a Bíblia diz que ele saiu do trono. Então quem somos nós para ficar sentado? Quem somos nós para não fazer nada para Deus? Se é para entregar, nós temos que nos entregar totalmente. Quem somos nós? Se nós entregamos a nossa vida totalmente a Deus, nós precisamos também falar de Jesus. Falar para quem quer que seja. Como que eu não vou querer usar meus dons? Como que eu não vou querer usar os meus talentos? As coisas que Deus confiou a mim para alcançar vidas. Quando nós fazemos isso, nós entendemos o que é se entregar totalmente. A gente cantou uma música agora: eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso. E a Bíblia fala sobre essa mulher, a mulher do vaso de alabastro, que tinha um perfume caro. E perfume não era algo que, igual a gente vê hoje, algo comum, algo fácil de... Não. O perfume era trabalhoso de se fazer. Por isso que era caro. Por isso que era caro, levava tempo. Mas aquela mulher, ela tomou uma decisão. Ela falou o quê? É para fazer entrega? É para entregar? É para se entregar? Eu só entrego se for tudo. Eu só entrego se for totalmente. E aquela mulher derramou o perfume nos pés de Jesus. Então, se é para se entregar, vamos se entregar de verdade. Se é para servir a Deus, vamos servir de verdade. Se é para ser igreja, vamos ser igreja de verdade. Vamos se entregar tudo. E eu sei que Deus está cutucando o seu coração. Porque quando a gente ouve uma palavra dessa, a gente entende o quão nós somos falhos. O quão nós precisamos melhorar. O quanto nós precisamos nos entregar. E Deus está dizendo: filho, eu espero mais de você. Filho, eu quero mais de você. Eu sei que você pode dar o seu melhor. Eu sei que você pode se entregar totalmente. Então vamos nos entregar. Mas o que mais, pastor, que Deus ele espera de mim e de você? Deus espera ousadia. Fala para o seu irmão: ousadia. Deus espera ousadia. 1 Tessalonicenses, versículo 1 e 2. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabemos, tornamo-nos ousados em nosso
Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Você sabe que muitas das vezes a gente quer ser usado, mas a gente não é ousado. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu me entreguei totalmente, eu me entreguei da forma como o senhor está falando aí. Eu me entreguei totalmente a Jesus, mas sabe, depois que eu me entreguei para Cristo, as lutas aumentaram de um jeito, as coisas ficaram difíceis de um jeito, pastor. As coisas estão tão difíceis na minha vida. Seja bem-vindo. Acontece, isso é normal. É assim mesmo. Por quê? Porque antes você estava do lado do inimigo. O inimigo ele não estava nem aí para você, porque você já era dele. Você já fazia tudo aquilo que ele queria que você fizesse. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, agora você está em Cristo. Você é inimigo dele. E ele vai trabalhar de todo jeito contra a sua vida. Então é guerra mesmo, é luta mesmo, é carne contra espírito, é principado, são potestades. Mas você nunca pode se esquecer que existe uma mão que está sobre a sua vida. Você nunca pode esquecer que existe uma mão, e essa mão é a do Todo-Poderoso. Alguém que não te deu o espírito de covardia, alguém que não te deu o espírito de timidez. Essa mão te deu o espírito de ousadia. Para quê? Para que você seja quem Ele quer que você seja. E nesse texto, Paulo está falando que ele está falando de uma grande luta, uma grande dificuldade que tinha enfrentado em Filipos. Mas isso não fez com que Paulo ficasse tímido, Paulo recuasse, Paulo parasse, Paulo ficasse acuado. Ele disse: agora é que eu estou sendo mais ousado em pregar o evangelho de Cristo. Às vezes a gente tem ousadia para chegar diante de Deus e cobrar as nossas bênçãos. Às vezes a gente tem ousadia para chegar diante de Deus e cobrar as nossas promessas, mas a gente não tem ousadia em falar de Deus para alguma pessoa. A gente não tem ousadia de pregar o evangelho. A gente não tem ousadia de se posicionar contra o diabo, que já perdeu. Às vezes a gente não tem ousadia de falar: diabo, na minha casa não. Por quê? Porque aqui existe alguém que está firmado sobre a rocha. Aqui existe alguém que tem o Espírito Santo de Deus. Aqui existe alguém que tem unção sobre a vida sobre a vida dele. Às vezes a gente não tem essa ousadia de ir contra o diabo. Tem gente que a gente tem que ser ousado, sabe, para que onde a gente esteja, a gente seja a boca de Deus naquele lugar. Essa semana falaram assim para mim, mandaram uma mensagem. Eu fui pregar numa igreja de um amigo na Justiça e Paz, e ele falou assim para mim, assim, depois de uns 2 dias ele me mandou uma mensagem e falou assim: pastor Jonathan, tem um pastor que ele está precisando de um pastor para pregar para pastores, para líderes. Se eu falar para você ir, você vai lá pregar para eles? É responsabilidade, não é não? Hã? Por quê? Porque, querendo ou não, eu sou novo. Você pregar para pastores, você pregar para líderes, pessoas que já estão há muito tempo nessa caminhada, é uma grande honra. Mas eu simplesmente disse o quê? Eis-me aqui. Jesus pregava desde pequeno, Jesus dava aula. Então não existe essa questão de idade. Tempo de igreja não quer dizer nada. A gente tem que se aprofundar mais. Eu confesso que diante daquilo, eu me senti, sabe, será que eu? Falei: não, se Deus me escolheu é porque eu tenho alguma coisa para passar. Então assim, mas e agora, e se eu não tivesse esse espírito de ousadia? Se eu não assumisse esse espírito que Deus ele colocou na minha vida? Porque esse espírito também está sobre a sua vida.
Sabe, a gente tem que entender que independente do lugar onde a gente vá, onde a gente esteja, independente das pessoas que estão à nossa volta, se é fulano, se é ciclano, não interessa. Independente de onde a gente esteja, a gente tem que entender que quando a gente abrir a nossa boca, ali vai ser a voz de Deus que vai estar falando. Ali não vai ser simplesmente a gente que está falando. Não é algo que está vindo de nós, é algo que está vindo do coração de Deus para o nosso coração e transbordando ali naquele lugar, na vida daquelas pessoas. E as portas do inferno não vão prevalecer. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que ter ousadia. Daniel, falaram o quê? A gente vai baixar um decreto aqui e não vai poder orar não. Ele falou, agora que eu vou orar. E ele foi orar. Foi lá, abriu a janela dele e tal, começou a orar. Sadraque, Mesaque, Abednego. É para se prostrar, não, a gente não vai se prostrar, não, a gente só se prostra diante do Rei dos Reis. A gente só se prostra diante do Senhor dos Senhores. E a gente precisa ser ousado. A gente precisa ser ousado em falar contra o pecado mesmo. A gente precisa ser ousado em falar sobre santificação, sobre uma mudança na nossa vida. A gente precisa ser ousado em falar sobre engano, sim. Por quê? Porque hoje em dia, até mesmo muitos pastores estão passando a mão em pecado. Estão escondendo as coisas debaixo do tapete. É isso que Deus quer? Não é isso que Deus quer. Não, mas Deus me ama do jeito que eu sou, sim. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele te ama tanto que quando você vir para a presença dEle, Ele vai te quebrar todinho para fazer de você um vaso novo. Para haver uma transformação na sua vida. E é isso que Deus quer, ousadia. E o que mais que Deus quer, pastor, de mim? Deus quer entrega, Deus quer ousadia, e o que mais? Um amor incondicional. Deuteronômio 6, no versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. O que Deus está falando? Deus quer que nós sejamos apaixonados por Ele. Deus quer que nós sejamos desesperados por Ele. Você já viu uma pessoa desesperada? Deus quer que nós sejamos assim por Ele. Deus, Ele quer que nós o amemos acima de tudo. Deus quer que nós o amemos acima de todos. E que se for necessário nós precisarmos abrir mão de algumas coisas, nós vamos abrir mão. Quais são as coisas que estamos dispostos a abrir mão? Só para dizer para Deus assim, Senhor, eu te amo. Porque a real é que quando nós abrimos mão do mundo, nós abrimos mão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, para viver os desejos, os sonhos, as vontades de Deus, nós estamos declarando o amor que nós temos nele. Nós estamos declarando o quanto o amamos. O que é que você vai ter que abrir mão? O que é que você tem colocado em primeiro lugar? O que é que tem roubado o lugar que é dele? Às vezes são coisas simples, às vezes é Instagram, às vezes é WhatsApp, às vezes é Facebook. Aquilo às vezes é prioridade, a pessoa já acorda e já vai para o WhatsApp, a pessoa acorda e já vai para o Instagram, a pessoa acorda e já vai para o Facebook. E o tempo para Deus? Porque quando nós damos a primícia do nosso dia a Deus, nós estamos dizendo o quê? Senhor, o Senhor é a prioridade da minha vida. Senhor, eu te amo. Muitas das vezes nós amamos a Deus, mas nós amamos a Deus de uma forma circunstancial. Enquanto Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Tá tudo bem, aí a pessoa pega e fala assim, não quero saber de Deus não. Tá bem, tá tudo bem, eu estou vivendo a melhor época da minha vida. Tá tudo bem, não preciso de Deus não preciso ir na igreja não preciso buscar Deus não. Mas deixa arrochar o negócio, deixa o negócio pegar.
Aí desculpa falar assim, mas às vezes vem uma doença. Aí o que a pessoa fala? Vem um câncer, sei lá. A pessoa fala o quê? Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Deus. É ou não é? Infelizmente. Isso aqui é um amor que é circunstancial. Quando está tudo bem, a pessoa, não preciso de Deus. Não, quando está ruim, agora eu preciso de Deus. Aí começou a ficar bom, já não preciso de Deus. É isso que Deus quer da gente. Sabe, nós temos que estar com Deus, independente do momento que nós estejamos vivendo. Independente de qualquer coisa. É como um casamento, é na saúde, é na doença, é na pobreza, é na riqueza. Porque o nosso amor não tem que ser circunstancial. O nosso amor tem que ser incondicional. Esse é o amor de Deus. Não importa o que a gente faça, Ele vai mesmo continuar sempre nos amando. E esse mesmo Deus, Ele quer que seja refletido na nossa vida, esse amor também. Esse amor por Ele, esse amor por vidas. Porque quando a gente faz algo por vidas, por pessoas, a gente está fazendo para quem? Para o próprio Deus. Independente do que a gente faça, a gente está fazendo para o próprio Deus. E às vezes você está aqui e você está dizendo assim, Pai, eu espero tanta coisa do Senhor. E Deus está dizendo, eu também, filho, espero tanta coisa de você. O que é que Deus espera de mim? Vamos nos entregar. Vamos ser ousados. Não vamos nos entregar a nossa vida pela metade, não. É para cumprir a palavra, eu vou cumprir ela toda. Eu vou obedecer por completo. Porque se a gente entrega metade, é a mesma coisa que a gente não entregar nada. Imagina se Jesus se entregasse pela metade. Ele se entregou totalmente. Imagina se ele tivesse dito assim, passa esse cálice de mim, Senhor, Pai, eu não vou não. Não vou não. O Senhor está falando aí, mas não vou não. O que seria de nós, o que seria da humanidade? Entrega, diga entrega. Ousadia e um amor incondicional.